A crise política que motivou a decretação do Ato Institucional número 5, levando ao extremo o autoritarismo do regime militar em 1968, é esmiuçada e dramatizada no documentário AI-5, O Dia que Não Existiu, dirigido pelo jornalista Paulo Marcum. O AI-5, O Dia que Não Existiu, reconstitui a sessão crucial do dia 12, lançando mão de atores nos papéis dos congressistas. Aguardo o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes. Discute-se a validade de uma das suas mais caras prerrogativas, instrumento essencial de seu funcionamento como poder, que é a inviolabilidade. O país inteiro, depois do afastamento dos militares do poder, um desejo muito grande de fazer uma nova Constituição. No dia 3 de agosto, a Assembleia Constituinte de 1987 votou pelo fim da censura e também pelo fim das medidas de tortura no Brasil. Com este importante avanço da liberdade de expressão, foi possível que vários filmes pudessem apresentar um olhar crítico da época do regime militar, sem ter interferência do governo, como é o caso de AI-5, O Dia que Não Existiu, Que Bom Te Ver Viva e Memórias que Me Contam. O documentário diz respeito ao episódio político referente ao Ato Institucional número 5, AI-5, em que, previamente dele ser oficialmente decretado, houve uma denúncia contra o deputado Mário Moreira Alves, feita pelos militares que se irritaram com seu discurso contra os mesmos, cujo qual foi discutido a liberdade de expressão. Os militares, então, pediram licença da Câmara para processar o parlamentar. A documentação do AI-5 oficial foi preservada através de registros e discursos dos parlamentares. Porém, estes documentos foram tidos como perdidos. Porém, parte dele foi guardado pela funcionária pública e pesquisadora Ana Lúcia Brandão, que, quando segura, expôs a público a documentação. E é sobre isso que o documentário se cerca, mesclando áudios e imagens reais com simulações. Nos anos que marcaram a transição do comando do país por militares até a democracia, começou a preocupação de retratar aquela época, trazendo um olhar crítico através de obras cinematográficas, que agora não estão mais controladas pelos censores. Um dos exemplos que pode ser citado é o filme Que Bom Te Ver Viva, lançado em 1989. O filme mistura situações e registra memórias vividas por mulheres presas da época, que é representada pela personagem da atriz Irene Ravache. Será que tem sentido quando ele me pede para tirar a calça comprida e botar um vestido, porque não aguenta mais essa roupa de militante? Este é o depoimento que eu posso fazer. Se você quiser usá-lo anonimamente, tem minha autorização. A cineasta Lúcia Murat conta a história de mulheres que resistiram à ditadura militar brasileira, lutando pela liberdade. As ex-presas
políticas analisam como puderam enfrentar as torturas e prisões, relatando as situações e como sobreviveram a esse período, onde delírios e fantasias são recorrentes. O filme intercala cenas documentais com um monólogo ficcional, que é um amálgama dos relatos e das memórias dessas corajosas mulheres. O filme, realizado poucos anos após o fim do regime, mostra também como elas lidam com a transição à democracia, com a memória das violências que sofreram e com os resquícios da ditadura ainda presentes. O olhar de uma diretora mulher faz toda a diferença na hora de recolher os depoimentos, já que muitos deles retratam a violência de gênero contra as mulheres capturadas, no qual o terror psicológico era ressaltado através do reforço do machismo nos papéis de gênero. Outro filme de Lúcia Murat, de 2013, é A Memória que Me Contam. Isso. A ex-guerrilheira Ana, interpretada por Simone Spoladori, ícone do movimento de esquerda, é o último elo entre um grupo de amigos que resistiu à ditadura militar no Brasil. Com a iminente morte da amiga, eles se reencontram na sala de espera de um hospital. Entre eles está Irene, interpretada por Irene Ravache, uma diretora de cinema que sente-se perdida diante da iminente morte da amiga e que precisa ainda lidar com a inesperada prisão de Paolo Franco Nero, seu marido, acusado de ter matado 2 pessoas em um atentado terrorista ocorrido décadas antes na Itália. O protagonismo feminino acontece quando mulheres deixam de ser coadjuvantes e assumem papéis centrais. Cada vez mais é ressaltada a importância de colocar as mulheres em foco e apreciar obras realizadas por mulheres, dando voz a pessoas silenciadas. O período da ditadura militar, em especial os anos de chumbo ou época do AI-5, foram a época em que a censura e a violência gráfica andaram juntas. Utilizavam-se de métodos de tortura para resultar no silenciamento, numa espiral crescente de alienação e desinformação. Ainda que em nossos dias atuais haja excesso de informação, é preciso filtrar o conteúdo para que não haja perpetuação da desinformação, e sim o surgimento de discussões saudáveis, já que o pensamento crítico é uma poderosa ferramenta de aprendizagem. Assim, é preciso aproximar a linguagem do espectador a fim de que o meio seja o mais adequado para transmitir a mensagem, seja através do cinema, que é um instrumento que fascina gerações e amplamente utilizado para ajudar na ilustração de acontecimentos, sendo ficcionais ou documentais, como a linguagem da videoaula, no qual o conteúdo, distribuído de forma acessível, é ricamente complementado por imagens, textos e áudios de acontecimentos históricos
trabalhados com sua devida importância.